irmãos, quem tivesse Bíblia, pudesse abrir lá no livro de Isaías, no Velho Testamento. Isaías capítulo 55. A partir do versículo 1. Eu gostaria, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou começar lendo os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Podem ser? Versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Amados, durante a leitura, algo que nós podemos observar no capítulo de Isaías, e ao longo de vários capítulos no livro de Isaías, é a respeito da graça abundante de Deus sobre a vida das pessoas. E algo interessante que nós observamos aqui no capítulo 55 é que algo acontece a respeito dos gentios, porque nós sabemos que o Velho Testamento ele traz muito a respeito de Israel, né? Que Israel é o povo prometido de Deus e aquelas promessas, a promessa a Davi de que a partir da descendência de Davi viria o Salvador da humanidade, que é Jesus. E algo muito peculiar, muito interessante acontece no capítulo 55 de Isaías, que é a respeito da graça, que ela vai além do povo judeu, que ela perpassa esse mundo judeu, e ela vai também para os gentios.
E é isso que é observado no capítulo 55. E só para a gente ter uma noção, igreja, o capítulo 55, ele é dividido em 5, ele é um poema, certo? Considerado por muitos como um poema, e ele é dividido em 5 estrofes. E aí, se nós observarmos como foi lido aqui, a primeira estrofe, ela fala sobre o quê? É um convite, se você observar, é um convite que Deus faz aos famintos. E ele diz o quê? Olha, aquele que tem sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. E comeis, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí no versículo 12 ele continua. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então Deus, nesses 2 versículos, ele faz um convite a todos, sem distinção, a gentios e a judeus. E ele fala, olha, vinde aquele que está com sede. Porque a água que eu posso dela vai além de uma água física, mas é uma água espiritual. O vinho e o leite que eu posso dar é além de um vinho e o leite físico, mas é algo espiritual, que é a vida eterna, a salvação. E aí nós vemos também uma segunda estrofe, que é a partir do versículo 3 ao versículo 5. E aí essa estrofe, ela nos é mostrada como o quê? Uma apresentação da nova aliança. Nós observamos que durante o comer do pão e o beber do vinho, a palavra diz o quê? Comer e beber, isso é símbolo da nova aliança. A nova aliança através de quem? De Jesus naquela cruz, que derramou o seu sangue em favor dos nossos pecados. E foi através do sangue que ele faz essa nova aliança com esse povo. Amém? E esse estrofe, ele fala justamente sobre isso. Aí nós observamos uma terceira estrofe desse capítulo 55, que é uma estrofe que vai do versículo 6 ao versículo 9. E essa estrofe ela é muito interessante, porque ela faz uma chamada ao quê? Ao arrependimento. E aí, Deus ele vai nos falar o quê? Versículo 3. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que o quê? Se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, nessa estrofe, nós observamos o quê? Deus chamando ao arrependimento, porque ele é rico em misericórdia. E aí nós vamos para a quarta estrofe desse capítulo. E essa estrofe, ela se estende do versículo 10 e o versículo 11. E essa estrofe, ela fala de quê? De que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante e ela é suficiente. E aí nós observamos o quê? Como diz aqui, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então isso mostra a respeito da palavra de Deus, que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz o Senhor. E por último, a quinta estrofe do capítulo 55 de Isaías. E ela fala justamente sobre o final dessa história toda da redenção, que é o quê? A morada celestial, ou seja, a renovação da criação de Deus, que esteve em queda devido ao pecado. Então nós observamos que esse capítulo de Isaías é um capítulo messiânico, que ele já traz sobre Jesus, sobre o Salvador, que viria através de Davi, da descendência de Davi, que ele traria salvação a todos aqueles que nele crescem,
mas que ele pedia que se arrependessem dos seus pecados, porque Deus ele era justo e misericordioso. E por fim a promessa do quê? Da vida eterna. Mas algo que eu queria frisar com vocês nesse capítulo 55 é a respeito da quarta estrofe. Qual estrofe é essa? É sobre a palavra de Deus ser inspirada, ser inerrante e ser suficiente. Não há outra além dela. E o que nós observamos nesse capítulo 55, nesses versículos, que no caso são 10 e que são 11, que é o 10 e que é o 11, que fala a respeito da palavra de Deus, nós podemos tirar duas conclusões a respeito desses dois versículos. A primeira conclusão que a gente pode tirar desses dois versículos é a seguinte, amados. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Logo, ela é o quê? Confiável. Ou seja, assim como a chuva, ela tem um padrão confiável. Ou seja, nós temos a certeza de que a chuva cai e ela brota e ela faz frutificar. A palavra de Deus, ela também é confiável. E é isso que nos mostra essa parte do capítulo 55. E se nós formos observar em João 17, diz o quê? Santifica-os na verdade. Mas ele não termina aí, porque poderia ficar algo, né? Tá, santifica na verdade, mas que verdade é essa? E aí ele continua, a tua palavra é a verdade. Ele não diz outro escrito, ele não diz o escrito dos islâmicos, ele não diz os escritos de Buda, de Ellen e outros. Ele diz o quê? A tua palavra é a verdade. Então nós devemos nos santificar através da palavra de Deus, revelada nas suas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Mas aí vocês podem se perguntar, mas Ana Lívia, eu entendi que o capítulo 55 de Isaías, ele nos fala que realmente a palavra de Deus vem, assim como a chuva brota e germina, e ela não volta vazia para Deus. E aí você me disse que é confiável a palavra de Deus, que diz que é a verdade. Mas Ana Lívia, como eu posso ter em mente quais os pontos que me fazem compreender que a palavra de Deus ela gera efeito naquilo que ela foi designada? Vou repetir a pergunta. Quais os pontos que me fazem compreender que a palavra de Deus gera efeito naquilo que ela foi designada? Resumindo, quais os pontos, Ana Lívia, que me levam a observar que realmente a palavra de Deus é a verdade e que ela não volta para Deus vazia? E aí nós poderíamos observar diversos pontos aqui nesta noite. Mas um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês sobre essa frase de que realmente a palavra de Deus é a verdade e que nós devemos nos santificar através dela, é que não há nenhum livro, observe isso, não há nenhum livro que tenha sido tão publicado, tão traduzido e tão lido como a Bíblia. Em toda a história da humanidade, nós não observamos um livro que ele foi tão lido, tão traduzido, como a Bíblia Sagrada. E a gente poderia observar milhares e milhares de línguas que a Bíblia já foi traduzida. Então, isso nos mostra que as pessoas elas têm sede pela palavra de Deus. Elas têm sede por essa verdade, por essa santa verdade. E aí nós observamos que durante a história da humanidade, mais de 6 bilhões de exemplares foram produzidos da Bíblia Sagrada. E nenhum livro chegou tão perto da produção de exemplares que a Bíblia Sagrada de Deus foi produzida. Então isso nos mostra a necessidade, o anseio que a humanidade, não só moderna, a humanidade da Idade Antiga,
a humanidade pós-moderna, ela tem a sede que ela tem pela palavra de Deus, que é a verdade. E aí, se nós observarmos, outro ponto que nós podemos observar sobre as Escrituras é que nunca houve, na história da humanidade, um livro tão proibido como a Bíblia Sagrada. Inclusive pela própria igreja. Nunca houve um livro tão menosprezado, tão perseguido pela igreja, por governantes, por intelectuais. Aí vocês podem se perguntar, mas Ana Lívia, como assim a igreja? Como assim? Eu não estou entendendo. E as heresias de antigamente? Não era porque o povo não seguia a Bíblia, era justamente pelo contrário. Porque elas buscavam entender as coisas da Bíblia que elas eram perseguidas. A Reforma Protestante é um grande exemplo disso. Pessoas que se levantaram, que foram usadas por Deus para entender as Escrituras e mostrar para as pessoas o que realmente é a verdade através dela. Então, isso nos mostra o anseio que as pessoas têm pela verdade. E a verdade que está onde? Na palavra de Deus. Aquela que o quê? Não volta vazia. E aí, se nós observarmos mais uma vez, algo também a ser considerado é que nunca houve um livro tão preservado como a Bíblia, mesmo diante das perseguições. A Bíblia, pela graça de Deus e pela sua misericórdia, ela continuou sendo preservada durante todos esse tempo, durante todos esses anos. Muitos escritos eles foram sendo o quê? Perdidos ou tiveram poucos exemplares. Mas nós observamos que nunca houve um livro tão preservado, mesmo diante de tanta perseguição, como a palavra de Deus. Então, isso nos mostra a veracidade desse livro tremendo. E, além disso, nós podemos observar que a palavra de Deus, não há nenhum outro livro que nos mostra promessas específicas que foram cumpridas à risca, como a Bíblia. Ah, Ana Lívia, mas não sei, no livro dos islâmicos, no livro de tal religião, talvez deva ter alguma promessa, mas, amados, eu estou falando de promessas específicas, que foram verdadeiramente cumpridas à risca. Nós isso não observamos em nenhum momento. E aí a gente poderia ficar a noite aqui observando vários exemplos e vários exemplos. O próprio capítulo de Isaías que nós estamos lendo já falava de uma vinda messiânica, uma promessa específica. Se nós também formos observar outros livros de Isaías, a exemplo do capítulo 53, que fala a respeito de Jesus também. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí continua. E nós observamos a Bíblia falando sobre morte de cruz, uma morte que ainda não existia na época. E Jesus morreu morte de cruz, e os seus ossos não foram quebrados, e Jesus morreu e os seus ossos não foram quebrados. E nós observamos muitas e muitas promessas em específico que nós não observamos em outros livros quaisquer. E nós observamos na santa palavra de Deus. Então isso nos mostra a veracidade desse livro tremendo revelado para nós. E aí, se nós formos observar também, outro ponto é que nenhum livro houve tanta confirmação arqueológica como a Bíblia. Nenhum livro houve tantos achados que confirmassem a veracidade desse livro. Se nós observarmos a vida de Jesus, por exemplo, para vocês terem uma ideia, há 20 vezes mais achados que verdadeiramente comprovam a existência de Jesus do que do próprio Alexandre o Grande.
E muitas vezes Jesus ele é tão menosprezado aí nas nossas escolas, pelos nossos professores. E Alexandre Grande é tão exaltado. Não é verdade? Mas isso nos mostra a veracidade bíblica e que muitas vezes é ocultado para nós. E que nós precisamos observar e ficar atentos e crer na palavra de Deus. E aí nós observamos outro ponto que fala sobre a existência de tantos mártires que morreram por conta dessa palavra. Porque se fosse uma história da carochinha, poderia ficar, não, mas quando viesse a morte, quando viesse os leões daquela época, aí você iria dizer, não, esses escritos foi tudo mentira, tudo invenção das nossas cabeças. Os discípulos poderiam, se fosse de outra forma, as pessoas poderiam pensar isso. Mas o que nós observamos é que a igreja primitiva, os mártires, eles morreram em favor dessa verdade. Isso a gente não acha em canto nenhum. Pessoas que, pelo Evangelho, por amor a Cristo, elas morreram. Porque criam nessa verdade, que é a única verdade, que é a palavra de Deus. E aí nós observamos também que durante as Escrituras, é algo muito interessante, porque a Escritura ela é absoluta. Mas, Ana Lívia, o que seria a Escritura ser absoluta? Porque em diversas passagens, nós observamos sempre a Escritura dizendo o quê? Assim diz o Senhor. Não assim diz fulano, ciclano, mas assim diz o Senhor. De Gênesis a Apocalipse, nós escutamos, sempre insistindo, assim diz o Senhor. Em verdade vos digo. E aí, algo que também dói ao nosso coração e que mostra a veracidade da Bíblia, sabe o que, amados? É que ao longo da palavra de Deus nós observamos a fragilidade humana. O homem ele nunca foi tão humilhado nunca foi mostrado as suas fragilidades como é mostrado na palavra de Deus. As suas fraquezas. Porque o cristianismo é isso. É você ser o menor. É você se humilhar. Porque nós devemos seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus são esses. Então, como é que pode? Aí você se pergunta às pessoas, mas como é que pode? Um livro mais lido, com maior número de exemplares, mais produzido, o livro que as pessoas mais leem e onde mostra justamente a fragilidade humana. Onde pede justamente para o homem diminuir, para o homem se humilhar. Mostra que ele não é nada, que ele é um pecador. É essa a palavra de Deus. É essa a santa palavra de Deus. E aí, por fim, e algo muito importante que tem que ser frisado aqui, e que os irmãos fiquem atentos, é que a Bíblia, ela é aquela que transforma vidas. A palavra de Deus é aquela que transforma corações. Eu faço uma aposta com vocês. Se vocês forem aí na cadeia pública, entregarem a santa palavra de Deus e um livro, o Código Penal brasileiro, e mandar os presos lerem, eu quero ver quantos vão ser transformados pelo Código Penal e quantos vão ser transformados pela palavra de Deus. Então, amados, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade que transforma um pecador como eu e como você. E se estamos aqui, é por essa verdade, é por essa graça que um dia nos alcançou. Então, que possamos verdadeiramente, a cada dia, nos debruçarmos sobre essa verdade, que foi a verdade revelada, deixada por Deus. Amém? Então, recapitulando, nós vimos o primeiro ponto, que foi o quê? Que a palavra de Deus, ela é tão real
como a chuva, como diz aqui no capítulo 55 de Isaías. A palavra de Deus, ela é tão eficaz, tão real, como a chuva que cai, que brota, que faz germinar a planta e dá comida ao faminto. E aí o segundo ponto que nós observamos, são 2 pontos. E aí o segundo ponto que nós observamos dessa quarta estrofe do livro de Isaías, do capítulo 55, é que diz assim: assim como a chuva, versículo 10, diz assim: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, se nós observarmos nesses versículos, há uma comparação. E Deus nos mostra, olha, assim como a chuva cai e ela faz brotar, e ela faz a planta crescer, assim também é a minha palavra. Ela vai e ela gera efeito, e ela gera consequência. Como nós observamos já aqui. Ela não volta para Deus vazia. Essa é a palavra de Deus. E interessante a gente observar que o livro de Isaías, tudo indica que ele foi escrito numa área de Oriente, ou trazendo para a gente uma área do nosso Cariri, por exemplo, lá do Oriente Médio, vamos trazer para a nossa área. Uma área que a gente sabe que qualquer chuvinha tudo cresce. A gente já vê tudo verdinho. Então, isso foi para tornar a palavra mais acessível para as pessoas. Dizer, olha, está vendo a chuva? Quando ela desce, fica tudo verdinho. E a gente sabe que faz brotar a semente. Pois então, a palavra de Deus é desse jeito, ela não volta para mim vazia não, mas ela tem efeito aqui sobre vocês. Ela tem efeito. E aí nós observamos que o quê? Quando a chuva ela cai, o que é que ela faz? Vamos observar na lei da agricultura, vamos dizer assim. O que é que a chuva faz? Primeiro, ela cai, né? Aí a semente que está plantada, ela faz o quê? Germina. Não é? Começa a crescer o brotinho. Aí depois o que acontece? Ao crescimento desse brotinho, ao crescimento da planta. E aí depois que há o crescimento e gera fruto e aquela coisa toda, há o quê? A colheita. E aí gera o quê? A comida para o faminto. Então assim também é a palavra de Deus. Isso nos mostra, sabe o quê? Igreja, que aquilo que Deus cumpre, Ele promete. Aquilo que Deus cumpre, Ele promete em sua palavra. E como eu disse a vocês, aqui no livro de Isaías, capítulo 55, mostra isso. A palavra de Deus diz o quê? É uma profecia messiânica e não se cumpriu na vida de Jesus. E tantas outras. Como eu disse a vocês, o exemplo da cadeia. E de nós que estamos aqui. Nós fomos transformados por meio de Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, aquilo que Deus promete, Ele cumpre através da sua palavra. Então, amados, diante de tudo isso que nós observamos aqui, diante de observarmos que a palavra de Deus, ela surte efeito, ela surte consequência, assim como que a chuva cai sobre a terra e gera alimento ao faminto, a palavra de Deus, ela também tem esse efeito. Então, diante de tudo o que foi exposto aqui, diante do que foi mostrado, tópicos que foram mostrados, sobre a respeito da veracidade das Escrituras Sagradas de Deus, agora é necessário que a gente faça o quê? Medite nela, de dia
e não de noite, é assim? Medite nela de dia e de noite. A Bíblia está dizendo o que é aqui? Meditar nela constantemente. E muitas vezes nós, eu digo nós mesmos, colocamos a culpa em tantas coisas de que estamos tão atarefados para a nossa frieza espiritual. E a gente diz, não, eu estou atarefado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vai deixando de meditar nessa palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que transforma. Porque somente através da palavra de Deus é que nós somos verdadeiramente transformados por Ele. Não há outro meio de sermos edificados. Não há outro meio de sermos transformados, de sermos moldados, se não for pela sua palavra. Então nós precisamos verdadeiramente meditar nela de dia e de noite, buscá-la a cada dia. Não é só ler, mas é meditar. É observar as Escrituras de Deus. Entender que ela é a palavra de Deus e que é através dela que ela transforma. Que Deus, ele transforma o pecador. E aí, se nós observarmos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Não cesses de falar deste livro da lei, mas antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós cristãos devemos verdadeiramente meditar nessa palavra de Deus. Obedecer o que está escrito, essa palavra, como o salmista disse. Guardar a palavra no coração para não pecar contra ele. E assim, se obedecermos, se meditarmos nela, a Bíblia diz o quê? Que nós seremos bem-sucedidos naquilo que fizermos. Isso é bíblico. Mas precisamos estar conforme à vontade de Deus, nós cristãos. E aí, nessa noite, eu me dirijo a 3 tipos de pessoas que eu creio que se encontram nesse local. Há 3 tipos. O primeiro grupo de pessoas que eu quero me referir são aquelas pessoas que verdadeiramente têm uma constância de meditar na palavra de Deus, como diz aqui, de dia e de noite, constantemente. Que tem buscado ao Senhor de todo o seu coração. Que vocês continuem assim, buscando ao Senhor, porque a palavra diz o quê? Lá em João, para se santificar na verdade, e a verdade é através da palavra de Deus. Mas que vocês não se achem por causa disso, mas que vocês observem a pequenez diante desse Deus tremendo, que faz ser revelado através da sua palavra. Então, que continuem assim, para que se cumpra o que foi mostrado aqui em Josué, para que faça prosperar o teu caminho e para que seja bem-sucedido, de acordo com a vontade dele. Então, que perseverem, continuem. E aí eu gostaria também de me referir ao segundo grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, que talvez leram a Bíblia, a palavra de Deus, alguma vez na vida. Eu li, realmente. Mas que verdadeiramente ainda não foram tocados por Deus. Eu peço a vocês, eu faço esse desafio para que vocês busquem, peguem uma Bíblia em casa e tentem ler, tentem entender, peçam discernimento ao Senhor para que Ele possa te dar direcionamento a respeito da sua palavra, para que Ele possa ter um encontro com você, para que você seja tocado através da sua palavra, a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Porque a sua palavra diz, todo aquele que nele crê, ele dará o quê? A vida eterna.
e se arrepender dos seus pecados, como foi mostrado aqui em Isaías 55. Aquele que o quê? Porque Isaías 55 está mostrando o quê? Que Deus, ele chama. Deus, ele faz um convite. Mas é necessário o quê? Crer nesse convite e se arrepender dos seus pecados. Então eu te convido a ler a palavra de Deus. Mas no livro eu começo por onde? Começo por João. João é um bom livro para começar a entender a palavra do Senhor. E em terceiro, eu me refiro ao grupo de pessoas que já teve um encontro com Jesus, que já o conheceu verdadeiramente, entende que Ele é o suficiente Salvador da sua vida, mas que de uma certa forma não tem tido a constância de ler a sua palavra. Tem lido aqui, mas esquece acolá, e não tem tido aquele prazer, aquele desejo. E a esse grupo, eu faço desafio para que peça ao Senhor, eu não digo a vocês, pedir a vocês, mas que vocês peçam a Deus para que Ele ajude, para que Ele nos ajude a meditar na sua palavra de dia e de noite. Porque aquela história, se a gente não se alimenta do nosso pão de cada dia na nossa mesa, a gente o quê? Vai ficando fraco, né? Fisicamente falando. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual. Se a gente não se alimenta dessa palavra, a gente fica fraco na fé. E aí vem as dúvidas, e aí vem as tentações. E aí a cabeça da gente começa a o quê? Mas calma. E começa a duvidar das coisas de Deus. Começa a duvidar do agir de Deus. Então, que nós possamos pedir ao Senhor para que Deus coloque o desejo em nosso coração. Lá daquele primeiro amor. Para que a gente possa meditar verdadeiramente nessa sua palavra. E buscá-la cada dia mais. Amém? Gostaria que os meninos viessem aqui para a gente estar louvando com um hino que fala justamente sobre isso. Quando o salmista fala que a palavra dele ele guardou no coração para não pecar contra Deus. Então que possamos entender isso, que a palavra de Deus ela não volta vazia, assim como a chuva ela faz brotar, ela dá comida ao faminto. Então que possamos entender isso e que possamos meditar cada